Celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, dos apóstolos, a herança da fé em Cristo. Queridos e amados irmãos, é com muita alegria que celebramos hoje a festa dos dois pilares que deram um grande testemunho da boa nova da salvação, São Pedro e São Paulo. Desde o século III que a liturgia une na mesma celebração as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, mestres inseparáveis de fé e de inspiração cristã pela sua autoridade, simbolizam todo o colégio apostólico. Jesus os chamou e confiou-lhes a missão de guiar e confirmar os irmãos na fé. Vindo de realidades diferentes, estes dois homens, Pedro, um simples pescador, e Paulo, um judeu culto de origem romana, deixaram-se conquistar por Jesus, se entregando por inteiros a serviço do reino de Deus, e assim como o próprio Jesus, deram vida pela causa deste reino. Caros irmãos e irmãs, a missão da igreja é dar testemunho da proposta de salvação que Jesus veio trazer para toda a humanidade. A primeira leitura mostra como Deus garantiu o testemunho dos discípulos e como cuida deles quando o mundo os rejeita. Na ação de Deus em favor de Pedro, Lucas, em Atos, mostra a solicitude de Deus pela sua igreja, pelos discípulos que testemunham no mundo a boa nova da salvação. Um anjo libertou Pedro da prisão. Tal fato deixou os cristãos se espantar, admirados com a bondade de Deus. Neste evento foi importante a oração da igreja. Veja a importância da oração na vida da igreja e dos seus discípulos. Por isso, amado povo de Deus, nunca deixe de rezar, reze sempre. O cristão deve ser uma pessoa de oração, de espiritualidade. Na segunda leitura, apresenta-se como o testamento de Paulo, numa espécie de balanço final da vida do apóstolo. O autor deste texto recorda a resposta generosa de Paulo ao chamamento que Jesus lhe fez e seu compromisso total com o Evangelho. É um texto comovente, que convida os fiéis de todas as épocas e lugares a percorrer o caminho cristão com entusiasmo, com entrega, com ânimo, a exemplo do apóstolo Paulo. A narrativa do Evangelho de Mateus de hoje consta de duas partes. A resposta de Pedro acerca da messianidade de Jesus, Filho de Deus, e a promessa do primado que Jesus confere a Pedro. O povo reconhecia Jesus como um profeta, mas os 12 têm uma opinião muito própria, que é expressa por Pedro. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Essa opinião, mais do que baseada na experiência que tinham de Jesus, era fruto da ação do Espírito neles. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por causa dessa confissão, Pedro será a rocha sobre a qual Cristo edificará a sua igreja. A Pedro e aos seus sucessores é confiada a missão de ser o fundamento visível da realidade invisível, que é Cristo, ressuscitado. O poder de ligar e desligar, expressa na metáfora das chaves, indica autoridade sobre a igreja. E a pergunta do Evangelho continua a ecoar. E vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta que deve, de forma constante, ecoar nos nossos ouvidos e no nosso coração. Responder a essa questão não significa dizer apenas lições de catequese ou tratados teológicos, mas sim interrogar o nosso coração e tentar perceber qual é o lugar que Cristo ocupa na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Amados irmãos e irmãs, celebrar o apóstolo Pedro e Paulo é um testemunho de fé da igreja, una, santa, católica, apostólica. Pedro é efetivamente a pedra que se apoia diretamente sobre a pedra angular, que é Cristo. O Novo Testamento permite-nos reconstruir o itinerário da vida dos dois apóstolos e dar-nos conta da gratuidade da escolha divina. Afirmar que conhecemos Jesus implica em comprometimento com a sua causa, em dar continuidade à sua presença aqui na terra, no cuidado com o que é de Deus, como fez Pedro, como fez Paulo. A evangelização das duas colunas da igreja apoia-se não sobre uma mensagem intelectual, mas sobre uma praxe profunda, sofrida e testemunhada com a palavra de Jesus Cristo, com o dever de dar testemunho dele. Jesus confiou a Pedro a sua própria missão de servo e pastor, testemunha de Cristo, pastor e servo dos fiéis. São prerrogativas que de Cristo passaram a Pedro e de Pedro a seus sucessores,
os bispos de Roma. Hoje, de modo especial, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, sucessor de Pedro, para que Jesus, que o confiou a missão de apacentar e cuidar do povo de Deus, o ilumine, o fortaleça e o torne cada vez mais capaz de confirmar na fé os seus irmãos e irmãs. Convidar todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Escreva nas redes sociais do Instituto Menino São Judas Tadeu. Ative o sininho de notificações. Comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.